Olá, gente! Eu sou Hermano Schod, sou professor de História de vocês nesse 7º ano. E estou fazendo esse vídeo para ajudar vocês no 7º ano, em especial aí da Escola Princesa Isabel, para a gente trabalhar o conteúdo da segunda semana do PET. Tá? Na primeira semana, vocês vão lembrar que foi feita uma atividade de revisão do conteúdo lá do 6º ano. Muito bem, agora a gente também continua com a revisão. Na primeira semana a gente tratou da história, do tempo, da função da disciplina de história, o que história estuda. E agora a gente vai tratar de duas questões mais objetivas. A primeira delas é a origem dos seres humanos, uma questão filosófica. Quem criou o ser humano? De onde veio o ser humano? A segunda, uma questão mais material, mais palpável, que dá para pegar, dá para imaginar, dá para testar, que é como o ser humano, depois de criado, chegou até a América. Porque uma coisa a gente sabe, o ser humano não cresceu, não surgiu na América, o ser humano veio para a América. Tá bom? Então vamos lá. Começar, primeiro ponto. Existem dois grupos de teorias para explicar a origem dos seres humanos no planeta. O primeiro grupo de teorias é aquilo que a gente chama de criacionismo. São as ideias que atribuem a Deus a criação dos seres humanos. O criacionismo traz a ideia de que existe um ser supremo, um Deus, e esse Deus criou os seres humanos para ocupar o planeta Terra e criou o planeta Terra para os seres humanos. Essa é a ideia do criacionismo religioso. No PET de vocês, o material de vocês, trata isso como explicações mitológicas. É um mito de criação dos seres humanos. Qual é o mito de criação dos seres humanos nas religiões cristãs? Eu, por exemplo, sou católico. Na Bíblia, como que isso vem explicado? Explica que Deus criou primeiro os dois seres humanos iniciais, foram Adão e Eva. E por causa de uma relação mal explicada, mal sucedida entre Adão e Eva, Deus expulsa eles do paraíso e até hoje a gente está aí vivendo as consequências. Essa é a explicação religiosa das religiões cristãs para a criação dos seres humanos. Deus criou os seres humanos, criou Adão e a partir de Adão criou a Eva. Tá? É uma explicação? É. Pode ser provada? Não. Há indícios de que essa explicação, algum indício de que Adão e Eva existiram e que eles foram os primeiros seres humanos e que eles já nasceram assim? Não, não há. Mas é uma explicação mitológica, está lá na Bíblia. Existe um outro grupo, que são os grupos de explicações científicas, que a gente chama de evolucionismo. Qual que é a diferença do evolucionismo científico para o criacionismo religioso? O criacionismo religioso pensa que Deus criou tudo, criou os seres humanos prontos da forma como eles são. Qual é a defesa do evolucionismo científico? Bom, a gente até pode concordar que Deus criou o mundo, criou tudo, porque a ciência vai respondendo as perguntas, mas tem sempre uma pergunta original. E quem começou tudo? Bom, os cientistas, muitos cientistas, eu que acredito em teses científicas, por exemplo, acredito, lá atrás, no início de tudo, Deus criou, Deus deu início a tudo. E como as coisas foram evoluindo? Qual a história das coisas até chegar onde chegou? Desde o momento em que Deus criou até agora. Existe uma evolução nisso, e é isso que o evolucionismo trata. E aí o evolucionismo vai dizer o seguinte: existia lá um organismo inicial que foi criado, e a gente pode compreender, quem quiser pode acreditar que Deus criou esse organismo inicial, e esse organismo foi evoluindo e dando origem aos diferentes seres vivos que existem. Tem como a gente provar isso? Isso pode ser provado? Não. Mas existem algumas evidências de que os seres vivos evoluem. Existem algumas evidências de que todos esses seres vivos têm uma origem comum. Todos os seres vivos, do vírus a nós, do vírus que é o mais simples dos organismos, até o ser humano que é um dos mais complexos, existem várias semelhanças. Existe um DNA e um RNA que funciona, são duas proteínas ali que trabalham o tempo todo para se multiplicar. Cada ser vivo tem um DNA.
DNA diferente. Mas todos os seres vivos, das plantas até nós, todos têm DNA. Todos têm ali uma proteína que se multiplica e que traz registradas as características daquele ser vivo e que vai fazer outros iguais àquele ser vivo. Existem. Quase todos os seres vivos são compostos basicamente de carbono, hidrogênio e nitrogênio, 3 substâncias químicas. Isso está na origem de todos os seres vivos. Existem evidências disso. Existem semelhanças entre um ser humano e um macaco que são inegáveis, gente. Por mais que a gente eu não estou falando que o ser humano evoluiu diretamente do macaco, mas existe ali um antepassado comum aos seres humanos e aos primatas de forma geral. Quem vai no zoológico é inegável. Existe uma semelhança entre um ser humano e um gorila. Sinal de que em algum momento ali atrás, seres humanos e gorilas podem ter vindo de um mesmo ser vivo. São evidências. A gente não tem como provar isso porque não existe forma de você visitar isso no passado. Mas existem evidências científicas de que isso ocorreu. Evidências físicas, evidências químicas, evidências biológicas. Evidências de que isso aconteceu. Tá? Então isso é uma explicação científica que é diferente da explicação religiosa que fala, Deus criou o ser humano pronto em Adão e pegou Adão e replicou em Eva. Pronto, essa é uma explicação mitológica religiosa. São duas explicações diferentes, mas que podem se complementar. Ok? Todos os seres vivos evoluem de um ser, de uma substância, de um complexo orgânico inicial, um organismo simples que vai se multiplicando e se diferenciando em todos os seres vivos. Beleza, e quem criou esse organismo? A gente pode responder que quem criou esse organismo foi Deus? Eu acredito que sim. Então a gente pode pegar a ciência e usar a ciência para explicar a forma como Deus age. Ciência e religião, ciência e Deus, não são necessariamente antagonistas. Existem muitos religiosos que são cientistas e que tentam explicar Deus através da ciência. A gente não precisa colocar uma coisa contra a outra e fechar e botar uma venda no olho e falar, não, se é da ciência eu não quero, não, se é da religião eu não quero. Não, por quê? Por que eu não posso juntar ciência e religião? Tá bom? Então essas são as duas explicações que tem. Uma científica, o evolucionismo, uma religiosa, o criacionismo. Deus criou tudo, ou Deus criou alguma coisa e essa coisa veio evoluindo. É a evolução ou a criação, tá bom? Agora existe um outro ponto. Independente de como os seres humanos surgiram, existe um ponto que é o seguinte: como os seres humanos criados no mundo, e tudo indica que o ser humano foi criado na África, seja Deus ou seja um organismo que evoluiu. Esse organismo evoluiu, esse ser humano foi criado na África, e da África ele sai para ocupar o resto do mundo. Como que ele saiu lá da África e chegou até aqui? A Europa era um deserto até os romanos começarem a ocupar a parte norte da Europa. A parte norte da Ásia era também um deserto antes da Rússia, antes da colonização daquela região. Aonde existem as colônias humanas mais antigas? No Oriente Médio, no norte da África, no noroeste da África e na região sul da Ásia. É aquele cantinho ali da China, Índia, Oriente Médio, Egito, Etiópia, Congo, está por ali. E tudo indica, todas as evidências científicas, e um professor de história tem que trabalhar com evidências científicas, nos indicam que o ser humano surgiu na África. E como que ele surge na África e se espalha pelo mundo? Bom, para saber como chegou na Europa é fácil, ele foi andando. Para saber como ele chegou na Ásia é fácil, ele foi andando. Agora, da Ásia até a América, existe um oceano. Não é possível vir nadando da África até o Brasil. Não é possível vir nadando do Japão até o Chile. Não dá. É muita água. Não adianta.
Você que vai ali pra praia, vai tirar férias no Espírito Santo, vai lá pra Guarapari e fala, vou nadar até a África. Não vai, gente. Vai morrer afogado no meio do caminho. É muito longe, é muita distância. Então não foi nadando. Se não foi nadando, foi como? Não havia tecnologia de barco capaz de sustentar uma viagem de barco da Ásia até a América ou da África até a América na antiguidade. Então, como veio? Como seria? E aí vem as teorias. A mais aceita hoje em dia é que os primeiros grupos que chegaram na América vieram da Ásia. Existem evidências para isso? Sim, existem. Tá? A gente concorda hoje, a ciência concorda que o ser humano surgiu na África. O ser humano típico da África é o negro. Mas os índios do Brasil não são negros, os índios da América não são negros propriamente dito. Se a gente pegar o fenótipo, ou seja, a aparência física do índio brasileiro, ele é muito mais parecido com um asiático, um japonês, um chinês, do que com um negro da África. Então esse é o primeiro indicativo para a gente imaginar que os primeiros grupos que vieram para cá, que deram origem aos índios, não vieram da África, mas vieram da Ásia. Existem semelhanças com os asiáticos, japoneses, chineses e gente da Indonésia em particular. Foi feito teste de DNA. Existem evidências científicas no DNA dos índios, das tribos mais preservadas do Alto Bolívia, os antigos incas. Existe teste feito com esse pessoal que mostra que o DNA deles é muito parecido com o DNA das pessoas vindo ali da Indonésia, da Oceania, das ilhas que compõem ali o círculo de fogo da Oceania, o arco de fogo da Oceania. Como é que esses grupos chegaram até aqui? A hipótese mais aceitável hoje é que eles vieram andando por um lugar chamado Estreito de Bering. Tem lá a Rússia, o norte da Rússia, Sibéria, e o Alasca. Eles ainda hoje é muito próximo, a Sibéria e o Alasca são muito próximos. Uma pontinha lá perto do Polo Norte. Há milhares de anos atrás, quando a Terra estava mais fria, o mar ali era congelado. Existem evidências de que o mar ali era congelado. E esses grupos teriam atravessado por ali para chegar até aqui. Hoje essa é a ideia mais aceitável. Pode ser que mude porque ela ainda não é comprovada, mas é a evidência mais aceitável hoje em dia, que os grupos que ocuparam a América vieram pelo Estreito de Bering até aqui. Existem outras teorias, inclusive, de naufrágio de grupos de pescadores, grupos humanos que estavam em alto mar pescando. A região da Oceania é uma região de muitas ilhas, então eles têm uma navegação de pequeno porte, mas nunca uma navegação para atravessar o oceano de um lado a outro. Mas que talvez um naufrágio, correntes que atravessam da Ásia até a América tenham trazido esses grupos até a costa americana e eles chegaram aqui e colonizaram. Pode ser uma dessas duas, mas a hipótese mais aceitável, como eu disse, é o Estreito de Bering. Fica essa dica para vocês hoje. Então, existem duas teorias de origem humana, o evolucionismo e o criacionismo, e os seres humanos que chegaram aqui no Brasil, na América, onde nós vivemos, teriam vindo da Ásia. Esse é o conteúdo dessa semana, e eu quero que vocês façam o PET, os exercícios do PET, por enquanto, uma revisão do que foi o 6º ano. E na próxima semana a gente volta a conversar. Eu sou Hermano Chiodi, professor de História de vocês, e até breve.